Orações subordinadas. São aquelas que exercem uma função sintática de dependência em relação a outra oração. Trata-se, portanto, de um período composto, ou seja, aquele que possui pelo menos duas orações. Lembrando que cada oração é constituída por um verbo ou uma locução verbal. A oração cuja estrutura sintática é completada denomina-se oração principal. E a que exerce a função de um termo sintático da oração principal é chamada oração subordinada. No período composto por subordinação, a oração subordinada pode ser de três tipos: oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. Vamos estudar agora mais detalhadamente a oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva é aquela que desempenha a função sintática de um termo da oração principal, que tem como núcleo um nome, um substantivo, normalmente introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Quanto à classificação, elas podem ser de 6 tipos: oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva indireta, oração subordinada substantiva completiva nominal, oração subordinada substantiva predicativa e oração subordinada substantiva apositiva. Oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que exerce a função de sujeito da oração principal. Observe o exemplo. É preciso que haja alguma coisa de flor em tudo isso. Trata-se de um período em ordem indireta, pois está iniciando com um verbo. O verbo de ligação é mais o predicativo do sujeito, preciso. Mas quem é o sujeito a que ele se refere? O sujeito é a oração subordinada. Que haja alguma coisa de flor em tudo isso. Portanto, ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Períodos iniciados com as expressões é preciso, é importante, é necessário, é fundamental, é proibido, é permitido, constituem casos de orações subordinadas substantivas subjetivas. Oração subordinada substantiva objetiva direta é aquela que exerce a função de objeto direto da oração principal. Veja o exemplo. Deixe que eu partilhe seus segredos. O verbo deixar, nesse contexto, é um verbo transitivo direto, pois ele pede um complemento sem preposição. E esse complemento vem na forma de uma outra oração. Observe o verbo partilhe. Logo, essa oração é uma oração subordinada à oração principal, que exerce a função de um objeto direto, ou seja, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Já a oração subordinada substantiva objetiva indireta é aquela que exerce o papel de objeto indireto da oração principal. Veja, lembre-me de ajudá-lo em seus afazeres. O verbo lembrar, nesse contexto, pede um complemento com o uso da preposição, ou seja, ele pede um objeto indireto. Só que esse objeto indireto veio na forma de uma oração. Observe o verbo ajudá-lo. Logo, essa oração com valor de objeto indireto é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela exerce a função de complemento nominal da oração principal. Ela complementa o sentido de um substantivo, advérbio ou adjetivo. Veja, tenho certeza de estarmos alcançando uma situação mais alentadora. A oração subordinada está complementando o sentido do substantivo certeza. Observe que tanto na oração subordinada completiva nominal
enquanto na objetiva e indireta há o uso de preposição. A diferença é que na objetiva indireta ela está relacionada a um verbo, enquanto que na completiva nominal ela está relacionada a um nome. Oração subordinada substantiva predicativa. É a oração que desempenha a função de predicativo da oração principal. Mas o que é um predicativo? É aquele termo que se liga ao sujeito por um dos verbos de ligação. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer. Veja o exemplo. Meu desejo é descobrires a melhor forma de viver. Veja que a oração principal termina em um verbo de ligação, é. Logo, o termo que vem depois tem valor de um predicativo. Portanto, trata-se de uma oração subordinada substantiva predicativa. Oração subordinada substantiva apositiva. É a oração que exerce a função de aposto de um termo da oração principal. Lembrando que aposto é o termo que esclarece, explica, particulariza um substantivo, adjetivo ou advérbio. E assim como o aposto, que geralmente vem entre vírgulas, a oração subordinada substantiva apositiva também é muito fácil de ser reconhecida, porque vem geralmente marcada por 2 pontos, travessão ou reticências. Veja o exemplo. Só desejo uma coisa, 2 pontos. Que nossa situação melhore. A oração subordinada está explicando a oração principal. Logo, ela tem valor de aposto. Portanto, ela é uma oração subordinada substantiva apositiva.